Toca Livros e Global Editora apresentam O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, narrado por Fernando Victorino. Prefácio. Escrever este livro foi o desafio maior que me propus. Ainda é. Há mais de 30 anos eu o escrevo e reescrevo, incansável. O pior é que me frustro quando não o faço, ocupando-me de outras empresas. Nunca pus tanto de mim. Jamais me esforcei tanto como nesse empenho, sempre postergado de concluí-lo. Hoje o retomo pela terceira vez. Isto, se só conto aquela primeira vez em que o escrevi e completei, e a segunda, em que o reescrevi todo, inteiro, esquecendo as inumeráveis retomadas episódicas e inconsequentes. Ultimamente essa angústia se aguçou, porque me vi na iminência da morte, sem concluí-lo. Fugi do hospital aqui para Maricá, para viver e também para escrevê-lo. Se você hoje o tem em mãos para ler, em letras de forma, é porque afinal venci, fazendo-o existir. Tomara. Acabo de ler meio por cima a última versão, aquela que escrevi no Peru e que foi até traduzida em castelhano, mas que eu vetei. Era um bom livro, acho agora. Bem podia ter sido publicado tal qual era. Ou ainda é, uma vez que aí está tal e qual. Desafiante. Mas eu não quis largá-lo. Pedia mais de mim, me prometia revê-lo, refazê-lo, até que alcançasse aquela forma que devia ter. Qual? Creio que nenhum livro se completa. O autor sempre pode continuar por um tempo indefinido, como eu continuei com esse, ao alcance da mão, sem retomá-lo. O que ocorre é que a gente se cansa do livro, apenas isso. E nesse momento, o dá por concluído. Não tenho muita certeza, mas suspeito que comigo é assim. Por que só agora o retomo, depois de tantíssimos anos em que me ocupei das tarefas mais variadas, fugindo dele? Não sei. Não foi para descansar, certamente. Foi para me dar a outras tarefas, entre elas, a de me fazer literato e publicar 4 romances, retomando uma linha de interesses que só me havia tentado aos 20 anos. Nessa longa travessia também politiquei muito, com êxito e sem êxito, aqui e no exílio. E me dei a fazimentos trabalhosos, diversos. Inclusive vivi, quase morri. Nesses anos todos, o livro, ficou por aí, engavetado, amarelando, esperando até hoje. Agora, estou aqui na praia de Maricá, para onde trouxe as pastas com o papelório de suas várias versões. A primeira tentativa de escrevê-lo, que nem chegou a compaginar-se, se deu em meados da década de 1950, quando eu dirigia um amplo programa de pesquisas socioantropológicas no órgão de pesquisas do Ministério da Educação, o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, CBPE. Eu o concebia, então, como síntese daqueles estudos, com todas as ambições de ser um retrato de corpo inteiro do Brasil, em sua feição rural e urbana, e nas versões arcaica e moderna, naquela instância que, a meu ver, era de vésperas de uma revolução social transformadora. Eu o abandonei, então, lá se vão 30 anos, para ocupar-me de planejar e implantar a Universidade de Brasília. Essa tarefa me levou a outras, tais como as de ministro da Educação, de chefe do Gabinete Civil do presidente João Goulart, com a missão de concatenar o movimento nacional pelas reformas de base. Tudo isso resultou, sabe-se, no meu primeiro exílio no Uruguai. Lá, a primeira versão deste livro, umas 400 páginas densas, tomou forma depois de 2 anos de trabalho intenso. Não era já a síntese que me propusera. Era isto sim a versão resultante de minhas vivências nos trágicos acontecimentos do Brasil de que havia participado como protagonista. Esse era o nervo que pulsava debaixo do texto, a busca de uma resposta histórica, científica, na arguição que nos fazíamos nós, os derrotados pelo golpe militar. Porque, mais uma vez, a classe dominante nos vencia. Na verdade, para escrevê-lo, mal compulsei os livros resultantes daquelas pesquisas que chegaram a ser publicados.
Ele foi feito da leitura de quanto texto me caiu nas mãos sobre o Brasil e a América Latina. Muitíssimos, lembro-me bem, graças à magnífica Biblioteca Municipal de Montevidéu. Uma vez completado o livro, a primeira leitura crítica que consegui fazer dele todo me assustou. Não dizia nada. Ou pouco dizia que não tivesse dito antes. O pior é que não respondia às questões que propunha, resumíveis na frase que desde então passei a repetir: por que o Brasil ainda não deu certo? Meu sentimento era de que nos faltava uma teoria geral, cuja luz nos tornasse explicáveis em seus próprios termos, fundada em nossa experiência histórica. As teorizações, oriundas de outros contextos, eram todas elas eurocêntricas demais, e por isso mesmo impotentes para nos fazer inteligíveis. Nosso passado, não tendo sido o alheio, nosso presente não era necessariamente o passado deles, nem nosso futuro um futuro comum. Atrás de respostas a essas questões, mergulhei nos anos seguintes em estudo e assombros. O que devia ser uma introdução teórica no meu plano de revisão do texto foi virando livros. A necessidade de uma teoria do Brasil que nos situasse na história humana me levou à ousadia de propor toda uma teoria da história. As alternativas que se ofereciam eram impotentes. Serviriam talvez como uma versão teórica do desempenho europeu, mas não explicavam a história dos povos orientais, nem o mundo árabe e muito menos a nós latino-americanos. A melhor delas, representada pela nova versão compilada por Engels, nas origens, e por Marx, nas formações, opondo-se uma à outra, deixavam o tema em aberto. O processo civilizatório é minha voz nesse debate. Ouvida, quero crer, porque foi traduzida para as línguas de nosso circuito ocidental, editada e reeditada muitas vezes, e é objeto de debates internacionais nos Estados Unidos e na Alemanha. A ousadia de escrever um livro tão ambicioso me custou algum despeito dos enfermos de sentimentos de inferioridade que não admitem a um intelectual brasileiro o direito de entrar nesses debates, tratando de matérias tão complexas. Sofreu restrições também dos comunistas, porque não era um livro marxista, e dos acadêmicos da direita, porque era um livro marxista. Isso não fez dano, porque ele acabou sendo mais editado e mais lido do que qualquer outro livro recente sobre o mesmo tema. Mas o processo não bastava. A explicação que oferece para 10.000 anos de história é ampla demais. Suas respostas, necessariamente genéricas, apenas dão tênues delineamentos do nosso desempenho histórico. Era o que podia dar como alternativa aos textos clássicos com que geralmente se trabalhava esse tema. Um esquema conceitual mais verossímil e mais explicativo do que os disponíveis, através da proposição de novas revoluções tecnológicas como motores da história, de novos processos civilizatórios e de novas formações socioculturais. Vista sob essa luz, a nossa realidade se retrata em seus traços mais gerais, resultando num discurso explicativo útil para fins teóricos e comparativos, mas insuficiente para dar conta da causalidade da nossa história. Saí, então, em busca de explicações mais terra a terra, em mais anos de trabalho. O tema que me propunha agora era reconstituir o processo de formação dos povos americanos no esforço para explicar as causas do seu desenvolvimento desigual. Salto assim da escala de 10.000 anos da história geral para os 500 anos da história americana com um novo livro, As Américas e a Civilização, em que proponho uma tipologia dos povos americanos na forma de uma ampla explanação explicativa. Esse meu livro anda aí desde então sendo traduzido, reeditado e discutido mais por historiadores e filósofos do que por antropólogos. Esses meus colegas têm um irresistível pendor barbarológico e um apego a toda conduta desviante e bizarra. Dedicam seu parco talento a quanto tema bizarro lhes caia em mãos, negando-se sempre aparvalhados a usar suas forças para entender a nós mesmos, fazendo antropologias da civilização. Ocorre, porém, uma vez mais, que, completada a tarefa, vejo os limites daquilo que alcancei em relação ao que buscava. Meu livro ajuda, é certo, a nos fazer inteligíveis,
mas é claramente insuficiente para nossas ambições. Mergulho outra vez buscando, numa escala nova, sincrônica, as teorias de que necessitávamos para nos compreender. Eram 3 as mais urgentemente requeridas para tomar o lugar dos esquemas menos eurocêntricos do que toscos com que se contava. Uma teoria de base empírica das classes sociais, tais como elas se apresentam no nosso mundo brasileiro e latino-americano. Visivelmente, o esquema marxista aceito sem demasiados reparos no mundo europeu e no anglo-saxão de ultramar, feito de povos transplantados, empalidece frente à nossa realidade ibero-latina. Aqui, não havendo burguesias progressistas disputando com aristocracias feudais, nem proletariados ungidos por irresistíveis propensões revolucionárias, mas havendo lutas de classe, existiriam blocos antagonistas embuçados a identificar e caracterizar. Nos faltava por igual uma tipologia das formas de exercício do poder e de militância política, seja conservadora, seja reordenadora ou insurgente. Toda a politicologia copiosíssima de que se dispõe é feita de análises irrelevantes ou de especulações filosofantes que nos deixam mais perplexos do que explicados. Efetivamente, falar de liberais, conservadores, radicais, ou de democracia e liberalismo e até revolução social e política pode ter sentido de definição concreta em outros contextos. No nosso não significa nada. Tal a ambiguidade com que essas expressões se aplicam aos agentes mais diferentes e às orientações mais desconexas. Faltava ainda uma teoria da cultura capaz de dar conta da nossa realidade, em que o saber erudito é tantas vezes espúrio e o não saber popular alcança contrastantemente altitudes críticas, mobilizando consciências para movimentos profundos de reordenação social. Como estabelecer a forma e o papel da nossa cultura erudita, feita de transplante, regida pelo modismo europeu, frente à criatividade popular, que mescla as tradições mais díspares para compreender essa nossa nova versão do mundo e de nós mesmos? Para dar conta dessa necessidade, é que escrevi O Dilema da América Latina. Ali proponho novos esquemas das classes sociais, dos desempenhos políticos, situando-os debaixo da pressão hegemônica norte-americana em que existimos, sem nos ser, para sermos o que convém a eles. Num exercício puramente didático, resumi os corpos teóricos desenvolvidos nesses 3 livros para compor Os Brasileiros, Teoria do Brasil. Ele só traz de novo a teoria da cultura a que aludi. Não a situei no dilema para não ter de tratar tema tão copioso dentro da dimensão latino-americana. Os Índios e a Civilização compõem com os 4 livros citados meus Estudos de Antropologia da Civilização, ainda que resultasse de uma pesquisa realizada anteriormente. O certo, porém, é que seu corpo teórico é o mesmo fundado no conceito de transfiguração étnica. Vale dizer, o processo através do qual os povos surgem, se transformam ou morrem. Ocupado nessas escrituras preliminares, que resultaram em 5 volumes de quase 2.000 páginas, descuidei desse livro que agora retomo. Efetivamente, todos eles são fruto da busca de fundamentos teóricos que, tornando o Brasil explicável, me permitissem escrever o livro que tenho em mãos. Foi o que tentei várias vezes no Peru, conforme dizia, chegando a redigi-lo inteiro, já com base nos meus estudos teóricos. Não me satisfazendo a forma que alcancei anos atrás, o pus de lado, cuidando que, com os meses a mais, o retomaria. Não foi assim. Desencadeou-se sobre mim o vendaval da vida. Um câncer me comia um pulmão inteiro e tive de retirá-lo. Para tanto, retornei ao Brasil, reativando as candentes luzes políticas que dormiam em mim nos anos de exílio. Tudo isso, e mais que tudo, uma compulsiva pulsão romanesca que me deu, irresistível, assim que me soube imortal e que desde então me escraviza, afastando-me da tarefa que me propunha. Agora, uma nova pulsão, mortal, reaviva a necessidade de publicar este livro, que além de um texto antropológico e explicativo, é, e quer ser, um gesto meu na nova luta por um Brasil decente. Portanto, não se iluda comigo, leitor.
Além de antropólogo, sou homem de fé e de partido. Faço política e faço ciência, movido por razões éticas e por um fundo patriotismo. Não procure aqui análises isentas. Este é um livro que quer ser participante, que aspira a influir sobre as pessoas, que aspira a ajudar o Brasil a encontrar-se a si mesmo. Introdução. O Brasil e os brasileiros, sua gestação como povo, é o que trataremos de reconstituir e compreender nos capítulos seguintes. Surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com os negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas, se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo novo, Ribeiro, 1970, num novo modelo de estruturação societária. Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos. Também novo, porque se vê a si mesmo, e é visto, como uma gente nova, um novo gênero humano diferente de quantos existam. Povo novo ainda, porque é um novo modelo de estruturação societária, que inaugura uma forma singular de organização socioeconômica fundada num tipo renovado de escravismo e numa servidão continuada ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, num povo tão sacrificado que alenta e comove a todos os brasileiros. Velho, porém, porque se viabiliza como um proletariado externo, quer dizer, como um implante ultramarino da expansão europeia que não existe para si mesmo, mas para gerar lucros exportáveis pelo exercício da função de provedor colonial de bens para o mercado mundial, através do desgaste da população que recruta no país ou importa. A sociedade e a cultura brasileiras são conformadas como variantes da versão lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados dos índios americanos e dos negros africanos. O Brasil emerge, assim, como um renovo mutante, remarcado de características próprias, mas atado genesicamente à matriz portuguesa, cujas potencialidades insuspeitadas de ser e de crescer só aqui se realizariam plenamente. A confluência de tantas e tão variadas matrizes formadoras poderia ter resultado numa sociedade multiétnica, dilacerada pela oposição de componentes diferenciados e immiscíveis. Ocorreu justamente o contrário, uma vez que, apesar de sobreviverem na fisionomia somática e no espírito dos brasileiros os signos de sua múltipla ancestralidade, não se diferenciaram em antagônicas minorias raciais, culturais ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e disputantes de autonomia frente à nação. As únicas exceções são algumas microetnias tribais que sobreviveram como ilhas, cercadas pela população brasileira, ou que, vivendo para além das fronteiras da civilização, conservam sua identidade étnica. São tão pequenas, porém, que qualquer que seja seu destino, já não podem afetar a macroetnia em que estão contidas. O que tenham os brasileiros de singular em relação aos portugueses decorre das qualidades diferenciadoras oriundas de suas matrizes indígenas e africanas, da proporção particular em que elas se congregam no Brasil, das condições ambientais que enfrentaram aqui e ainda da natureza dos objetivos de produção que as engajou e reuniu. Essa unidade étnica básica não significa, porém, nenhuma uniformidade, mesmo porque atuaram sobre ela três forças diversificadoras: a ecológica,
fazendo surgir paisagens humanas distintas, onde as condições de meio ambiente obrigaram a adaptações regionais. A econômica, criando formas diferenciadas de produção que conduziram a especializações funcionais e aos seus correspondentes gêneros de vida. E, por último, a imigração, que introduziu nesse magma novos contingentes humanos, principalmente europeus, árabes e japoneses. Mas já o encontrando formado e capaz de absorvê-los e abrasileirá-los, apenas estrangeirou alguns brasileiros ao gerar diferenciações nas áreas ou nos estratos sociais onde os imigrantes mais se concentraram. Por essas vias se plasmaram historicamente diversos modos rústicos de ser dos brasileiros que permitem distingui-los hoje como sertanejos no Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, caipiras do Sudeste e Centro do país, gaúchos das campanhas sulinas, além de ítalo-brasileiros, teuto-brasileiros, nipo-brasileiros, etc. Todos eles muito mais marcados pelo que têm de comum como brasileiros do que pelas diferenças devidas a adaptações regionais ou funcionais ou de miscigenação e aculturação que emprestam fisionomia própria a uma ou outra parcela da população. A urbanização, apesar de criar muitos modos citadinos de ser, contribuiu para ainda mais uniformizar os brasileiros no plano cultural, sem contudo borrar suas diferenças. A industrialização, enquanto gênero de vida que cria suas próprias paisagens humanas, plasmou ilhas fabris em suas regiões. As novas formas de comunicação de massa estão funcionando ativamente como difusoras e uniformizadoras de novas formas e estilos culturais. Conquanto diferenciados em suas matrizes raciais e culturais, e em suas funções ecológico-regionais, bem como nos perfis de descendentes de velhos povoadores ou de imigrantes recentes, os brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, pertencente a uma mesma etnia. Vale dizer, uma entidade nacional distinta de quantas haja que fala uma mesma língua, só diferenciada por sotaques regionais, menos remarcados que os dialetos de Portugal. Participando de um corpo de tradições comuns, mais significativo para todos que cada uma das variantes subculturais que diferenciaram os habitantes de uma região, os membros de uma classe ou descendentes de uma das matrizes formativas. Mais que uma simples etnia, porém, o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação, assentado num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo estado para nele viver seu destino. Ao contrário da Espanha na Europa ou da Guatemala na América, por exemplo, que são sociedades multiétnicas regidas por estados unitários e por isso mesmo dilaceradas por conflitos interétnicos, os brasileiros se integram em uma única etnia nacional, constituindo assim um só povo incorporado em uma nação unificada, num estado uniétnico. A única exceção são as múltiplas microetnias tribais, tão imponderáveis que sua existência não afeta o destino nacional. Aquela uniformidade cultural e esta unidade nacional, que são sem dúvida a grande resultante do processo de formação do povo brasileiro, não devem cegar-nos, entretanto, para disparidades, contradições e antagonismos que subsistem debaixo delas como fatores dinâmicos da maior importância. A unidade nacional, viabilizada pela integração econômica sucessiva dos diversos implantes coloniais, foi consolidada de fato depois da independência como um objetivo expresso, alcançado através de lutas cruentas e da sabedoria política de muitas gerações. Esse é, sem dúvida, o único mérito indiscutível das velhas classes dirigentes brasileiras. Comparando o bloco unitário resultante da América Portuguesa com um mosaico de quadros nacionais diversos a que deu lugar a América Hispânica, pode-se avaliar a extraordinária importância desse feito. Essa unidade resultou de um processo continuado e violento de unificação política, logrado mediante um esforço deliberado de suspensão de toda a identidade étnica discrepante e de repressão e opressão de toda a tendência virtualmente separatista,
inclusive de movimentos sociais que aspiravam fundamentalmente a edificar uma sociedade mais aberta e solidária. A luta pela unificação potencializa e reforça nessas condições a repressão social e classista, castigando como separatistas movimentos que eram meramente republicanos ou anti-oligárquicos. Subjacente à uniformidade cultural brasileira, esconde-se uma profunda distância social gerada pelo tipo de estratificação que o próprio processo de formação nacional produziu. O antagonismo classista, que corresponde a toda a estratificação social, aqui se exacerba para opor uma estreitíssima camada privilegiada ao grosso da população, fazendo as distâncias sociais mais intransponíveis que as diferenças raciais. O povo-nação não surge no Brasil da evolução de formas anteriores de sociabilidade, em que grupos humanos se estruturam em classes opostas, mas se conjugam para atender às suas necessidades de sobrevivência e progresso. Surge, isto sim, da concentração de uma força de trabalho escrava, recrutada para servir a propósitos mercantis alheios a ela, através de processos tão violentos de ordenação e repressão que constituíram, de fato, um continuado genocídio e um etnocídio implacável. Nessas condições, exacerba-se o distanciamento social entre as classes dominantes e as subordinadas, e entre estas e as oprimidas, agravando as oposições para acumular, debaixo da uniformidade étnico-cultural e da unidade nacional, tensões dissociativas de caráter traumático. Em consequência, as elites dirigentes, primeiro lusitanas, depois luso-brasileiras e, afinal, brasileiras, viveram sempre e vivem ainda sob o pavor pânico do alçamento das classes oprimidas. Boa expressão desse pavor pânico é a brutalidade repressiva contra qualquer insurgência e a predisposição autoritária do poder central que não admite qualquer alteração da ordem vigente. A estratificação social separa e opõe, assim, os brasileiros ricos e remediados dos pobres, e todos eles dos miseráveis, mais do que corresponde habitualmente a esses antagonismos. Nesse plano, as relações de classe chegam a ser tão infraqueáveis que obliteram toda a comunicação propriamente humana entre a massa do povo e a minoria privilegiada, que a vê e a ignora, a trata e a maltrata, a explora e a deplora, como se essa fosse uma conduta natural. A façanha que representou o processo de fusão racial e cultural é negada, desse modo, no nível aparentemente mais fluido das relações sociais, opondo a unidade de um denominador cultural comum, com que se identifica um povo de 160 milhões de habitantes, a dilaceração desse mesmo povo por uma estratificação classista de nítido colorido racial e do tipo mais cruamente desigualitário que se possa conceber. O espantoso é que os brasileiros, orgulhosos de sua tão proclamada como falsa democracia racial, raramente percebem os profundos abismos que aqui separam os estratos sociais. O mais grave é que esse abismo não conduz a conflitos tendentes a transpô-lo, porque se cristalizam num modus vivendi que aparta os ricos dos pobres, como se fossem castas e guetos. Os privilegiados simplesmente se isolam numa barreira de indiferença para com a sina dos pobres, cuja miséria repugnante procuram ignorar ou ocultar numa espécie de miopia social, que perpetua a alternidade. O povo massa, sofrido e perplexo, vê a ordem social como um sistema sagrado que privilegia uma minoria contemplada por Deus, à qual tudo é consentido e concedido, inclusive o dom de serem às vezes dadivosos, mas sempre frios e perversos e invariavelmente imprevisíveis. Essa alternidade só se potencializou dinamicamente nas lutas seculares dos índios e dos negros contra a escravidão. Depois, somente nas raras instâncias em que o povo massa de uma região se organiza na luta por um projeto próprio e alternativo de estruturação social, como ocorreu com os cabanos em Canudos, no Contestado e entre os Mucker.
Nessas condições de distanciamento social, a amargura provocada pela exacerbação do preconceito classista e pela consciência emergente da injustiça bem pode eclodir amanhã em convulsões anárquicas que conflagrem toda a sociedade. Esse risco sempre presente é que explica a preocupação obsessiva que tiveram as classes dominantes pela manutenção da ordem. Sintoma peremptório de que elas sabem muito bem que isso pode suceder caso se abram as válvulas de contenção. Daí suas revoluções preventivas, conducentes a ditaduras vistas como um mal menor que qualquer remendo na ordem vigente. É de assinalar que essa preocupação se assentava primeiro no medo da rebeldia dos escravos. Dada a coloração escura das camadas mais pobres, esse medo racial persiste quando são os antagonismos sociais que ameaçam eclodir com violência assustadora. Efetivamente, poderá assumir a forma de convulsão social terrível, porque com uma explosão emocional, acabaria provavelmente vencida e esmagada por forças repressoras que restaurariam sobre os escombros a velha ordem desigualitária. O grande desafio que o Brasil enfrenta é alcançar a necessária lucidez para concatenar essas energias e orientá-las politicamente, com clara consciência dos riscos de retrocessos e das possibilidades de liberação que elas ensejam. O povo brasileiro pagou historicamente um preço terrivelmente alto em lutas das mais cruentas de que se tem registro na história, sem conseguir sair através delas da situação de dependência e opressão em que vive e peleja. Nessas lutas, índios foram dizimados e negros foram chacinados aos milhões, sempre vencidos e integrados nos plantéis de escravos. O povo inteiro, de vastas regiões, há centenas de milhares, foi também sangrado em contra-revoluções sem conseguir jamais, senão episodicamente, conquistar o comando de seu destino para reorientar o curso da história. Ao contrário do que alega a historiografia oficial, nunca faltou aqui, até excedeu, o apelo à violência pela classe dominante como arma fundamental da construção da história. O que faltou sempre foi espaço para movimentos sociais capazes de promover sua reversão. Faltou sempre, e falta ainda clamorosamente, uma clara compreensão da história vivida como necessária nas circunstâncias em que ocorreu e um claro projeto alternativo de ordenação social lucidamente formulado, que seja apoiado e adotado como seu pelas grandes maiorias. Não é impensável que a reordenação social se faça sem convulsão social, por via de um reformismo democrático. Mas ela é muitíssimo improvável neste país em que uns poucos milhares de grandes proprietários podem assambarcar a maior parte de seu território, compelindo milhões de trabalhadores a se urbanizarem para viver a vida famélica das favelas, por força da manutenção de umas velhas leis. Cada vez que um político nacionalista ou populista se encaminha para a revisão da institucionalidade, as classes dominantes apelam para a repressão e a força. Este livro é um esforço para contribuir ao atendimento desse reclamo de lucidez. Isso é o que eu tentei fazer a seguir. Primeiro, pela análise do processo de gestação étnica que deu nascimento aos núcleos originais que, multiplicados, vieram a formar o povo brasileiro. Depois, pelo estudo das linhas de diversificação que plasmaram os nossos modos regionais de ser. E, finalmente, por via da crítica do sistema institucional, notadamente a propriedade fundiária e o regime de trabalho, no âmbito do qual o povo brasileiro surgiu e cresceu, constrangido e deformado. 1. O Novo Mundo. 1. Matrizes étnicas. A Ilha Brasil. A costa atlântica, ao longo dos milênios, foi percorrida e ocupada por inumeráveis povos indígenas. Disputando os melhores nichos ecológicos, eles se alojavam, desalojavam e realojavam incessantemente. Nos últimos séculos, porém, índios de fala tupi, bons guerreiros, se instalaram dominadores
Na imensidade da área, tanto à beira-mar, ao longo de toda a costa atlântica e pelo Amazonas acima, como subindo pelos principais rios, como o Paraguai, o Guaporé, o Tapajós, até suas nascentes. Configuraram desse modo a Ilha Brasil de que falava o velho Jaime Cortesão, 1958, prefigurando no chão da América do Sul o que viria a ser nosso país. Não era, obviamente, uma nação, porque eles não se sabiam tantos nem tão dominadores. Eram tão só uma miríade de povos tribais, falando línguas do mesmo tronco, dialetos de uma mesma língua, cada um dos quais, ao crescer, se bipartia, fazendo dois povos que começavam a se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam. Se a história, acaso, desse a esses povos tupi uns séculos mais de liberdade e autonomia, é possível que alguns deles se sobrepusessem aos outros, criando chefaturas sobre territórios cada vez mais amplos e forçando os povos que neles viviam a servi-los, os uniformizando culturalmente e desencadeando assim um processo oposto ao de expansão por diferenciação. Nada disso sucedeu. O que aconteceu e mudou total e radicalmente seu destino foi a introdução no seu mundo de um protagonista novo, o europeu. Embora minúsculo, o grupelho recém-chegado de além-mar era super agressivo e capaz de atuar destrutivamente de múltiplas formas. Principalmente como uma infecção mortal sobre a população pré-existente, debilitando-a até a morte. Esse conflito se dá em todos os níveis, predominantemente no biótico, como uma guerra bacteriológica travada pelas pestes que o branco trazia no corpo e eram mortais para as populações indenes. No ecológico, pela disputa do território de suas matas e riquezas para outros usos. No econômico e social, pela escravização do índio, pela mercantilização das relações de produção, que articulou os novos mundos ao velho mundo europeu como provedores de gêneros exóticos, cativos e ouros. No plano étnico-cultural, essa transfiguração se dá pela gestação de uma etnia nova, que foi unificando, na língua e nos costumes, os índios desengajados de seu viver gentílico, os negros trazidos de África e os europeus aqui querenciados. Era o brasileiro que surgia, construído com os tijolos dessas matrizes à medida que elas iam sendo desfeitas. Reconstituir esse processo, entendê-lo em toda a sua complexidade, é meu objetivo neste livro. Parece impossível, reconheço. Impossível porque só temos o testemunho de um dos protagonistas, o invasor. Ele é quem nos fala de suas façanhas. É ele também quem relata o que sucedeu aos índios e aos negros, raramente lhes dando a palavra de registro de suas próprias falas. O que a documentação copiosíssima nos conta é a versão do dominador. Lendo-a criticamente, é que me esforçarei para alcançar a necessária compreensão dessa desventurada aventura. Tarefa relevantíssima em dois planos. No histórico, pela reconstituição da linha singular e única de sucessos através dos quais chegamos a ser o que somos, nós, os brasileiros. No antropológico, porque o processo geral de gestação de povos que nos fez, documentadíssimo aqui, é o mesmo que fez surgir em outras eras e circunstâncias muitos outros povos, como a romanização dos portugueses e dos franceses, por exemplo, de cujo processo de fazimento só temos notícias escassas e duvidosas. A matriz tupi. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram principalmente tribos de tronco tupi, que, havendo se instalado uns séculos antes, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de outras matrizes culturais. Somavam talvez 1 milhão de índios, divididos em dezenas de grupos tribais, cada um deles compreendendo um conglomerado de várias aldeias de 300 a 2.000 habitantes. Fernandes, 1949. Não era pouca gente, porque Portugal, àquela época, teria a mesma população ou pouco mais. Na escala da evolução cultural, os povos tupi davam os primeiros passos da revolução agrícola, superando assim a condição paleolítica, tal como ocorrera pela primeira vez há 10.000 anos com os povos do Velho Mundo. É de se assinalar que eles o faziam por um caminho próprio,
juntamente com outros povos da floresta tropical que haviam domesticado diversas plantas, retirando-as da condição selvagem para a de mantimento de seus roçados. Entre elas a mandioca, o que constituiu uma façanha extraordinária, porque se tratava de uma planta venenosa, a qual eles deviam não apenas cultivar, mas também tratar adequadamente para extrair-lhe o ácido cianídrico, tornando-a comestível. É uma planta preciosíssima, porque não precisa ser colhida e estocada, mantendo-se viva na terra por meses. Além da mandioca, cultivavam o milho, a batata doce, o cará, o feijão, o amendoim, o tabaco, a abóbora, o urucu, o algodão, o carauá, cuias e cabaças, as pimentas, o abacaxi, o mamão, a erva mate, o guaraná, entre muitas outras plantas. Inclusive dezenas de árvores frutíferas, como o caju, o pequi, etc. Faziam para isso grandes roçados na mata, derrubando as árvores com seus machados de pedra e limpando o terreno com queimadas. A agricultura lhes assegurava fartura alimentar durante todo o ano, e uma grande variedade de matérias-primas, condimentos, venenos e estimulantes. Desse modo, superavam a situação de carência alimentar a que estão sujeitos os povos pré-agrícolas, dependentes da generosidade da natureza tropical, que provê com fartura frutos, cocos e tubérculos durante uma parte do ano, e na outra condena a população à penúria. Permaneciam, porém, dependentes do acaso para obter outros alimentos através da caça e da pesca, também sujeitos a uma estacionalidade marcada por meses de enorme abundância e meses de escassez. Ribeiro, 1970. Megers, 1971. Daí a importância dos sítios privilegiados, onde a caça e a pesca abundantes garantiam com maior regularidade a sobrevivência do grupo e permitiam manter aldeamentos maiores. Em certos locais especialmente ricos, tanto na costa marítima quanto nos vales mais fecundos, esses aldeamentos excepcionais chegavam a alcançar 3.000 pessoas. Eram, todavia, conglomerados pré-urbanos, aldeias agrícolas indiferenciadas, porque todos os moradores estavam compelidos à produção de alimentos, só liberando dela excepcionalmente alguns líderes religiosos, pajés e caraíbas e uns poucos chefes guerreiros, tuxauás. Apesar da unidade linguística e cultural que permite classificá-los numa só macroetnia, oposta globalmente aos outros povos designados pelos portugueses como tapuias ou inimigos, os índios do tronco tupi não puderam jamais unificar-se numa organização política que lhes permitisse atuar conjugadamente. Sua própria condição evolutiva de povos de nível tribal fazia com que cada unidade étnica, ao crescer, se dividisse em novas entidades autônomas, que, afastando-se umas das outras, iam se tornando reciprocamente mais diferenciadas e hostis. Mesmo em face do novo inimigo todo-poderoso vindo de além-mar, quando se estabeleceu o conflito aberto, os tupi só conseguiram estruturar efêmeras confederações regionais que logo desapareceram. A mais importante delas, conhecida como Confederação dos Tamoios, foi ensejada pela aliança com os franceses instalados na Baía de Guanabara. Reuniu de 1563 a 1567 os Tupinambá do Rio de Janeiro e os Carijó do Planalto Paulista, ajudados pelos Goitacá e pelos Aimoré da Serra do Mar, que eram de língua G, para fazerem a guerra aos portugueses e aos outros grupos indígenas que os apoiavam. Nessa guerra inverossímil da Reforma versus a Contra-Reforma, dos calvinistas contra os jesuítas, em que tanto os franceses como os portugueses combatiam com exércitos indígenas de milhares de guerreiros, 4.557, segundo Léry, 12.000 nos dois lados na Batalha Final no Rio de Janeiro em 1567, segundo cálculos de Carlos A. Dias, 1981, jogava-se o destino da colonização. E eles nem sabiam por que lutavam. Simplesmente eram atiçados pelos europeus, explorando sua agressividade recíproca.
Os Tamoio venceram diversas batalhas, destruíram a capitania do Espírito Santo e ameaçaram seriamente a de São Paulo. Mas foram, afinal, vencidos pelas tropas indígenas aliciadas pelos jesuítas. Nessas guerras, como nas anteriores, por exemplo, a de Paraguaçu no Recôncavo em 1559, e nas que se seguiram até a consolidação da conquista portuguesa, como as campanhas de extermínio dos Potiguara do Rio Grande do Norte em 1599 e no século seguinte, a Guerra dos Bárbaros e as guerras na Amazônia, os índios jamais estabeleceram uma paz estável com o invasor, exigindo dele um esforço continuado ao longo de décadas para dominar cada região. Essa resistência se explica pela própria singeleza de sua estrutura social igualitária, que, não contando com um estamento superior que pudesse estabelecer uma paz válida, nem com camadas inferiores condicionadas à subordinação, lhes impossibilitava organizarem-se como um Estado, ao mesmo tempo que tornava impraticável sua dominação. Depois de cada refrega contra outros indígenas ou contra o invasor europeu, se vencedores, tomavam prisioneiros para os cerimoniais de antropofagia e partiam. Se vencidos, procuravam escapar, a fim de concentrar forças para novos ataques. Quando muito dizimados e já incapazes de agredir ou de defender-se, os sobreviventes fugiam para além das fronteiras da civilização. Isso é o que está acontecendo hoje, 500 anos depois, com os Yanomami da fronteira norte do Brasil. Cada núcleo tupi vivia em guerra permanente contra as demais tribos alojadas em sua área de expansão, e até mesmo contra seus vizinhos da mesma matriz cultural. Fernandes, 1952. No primeiro caso, os conflitos eram causados por disputas pelos sítios mais apropriados à lavoura, à caça e à pesca. No segundo, eram movidos por uma animosidade culturalmente condicionada, uma forma de interação intertribal que se efetuava através de expedições guerreiras visando a captura de prisioneiros para a antropofagia ritual. O caráter cultural e coparticipado dessas cerimônias tornava quase imperativo capturar os guerreiros que seriam sacrificados dentro do próprio grupo tupi. Somente estes, por compartilhar do mesmo conjunto de valores, desempenhavam à perfeição o papel que lhes era prescrito, de guerreiro altivo que dialogava soberbamente com o seu matador e com aqueles que iriam devorá-lo. Comprova essa dinâmica o texto de Hanstaden, que 3 vezes foi levado a cerimônias de antropofagia e 3 vezes os índios se recusaram a comê-lo, porque chorava e se sujava pedindo clemência. Não se comia um covarde. A antropofagia era também uma expressão do atraso relativo dos povos tupi. Comiam seus prisioneiros de guerra porque, com a rudimentariedade de seu sistema produtivo, um cativo rendia pouco mais do que consumia, não existindo, portanto, incentivos para integrá-lo à comunidade como escravo. Muitos outros povos indígenas tiveram papel na formação do povo brasileiro. Alguns deles como escravos preferenciais por sua familiaridade com a tecnologia dos paulistas antigos, como os Parese. Outros como inimigos irreconciliáveis, imprestáveis para escravos porque seu sistema adaptativo contrastava demais com a dos povos tupi. É o caso, por exemplo, dos Bororô, dos Xavante, dos Kayapó, dos Caingangue e dos Tapuia em geral. O contraste maior se registrou entre aquele povo mameluco, que se fazia brasileiro, e um contendor realmente capaz de ameaçá-lo, que eram os Guaicuru, também chamados índios cavaleiros. Adotando o cavalo, que para os outros índios era apenas uma caça nova que se multiplicava nos campos, eles se reestruturaram como chefaturas pastoris que enfrentaram vigorosamente o invasor, infringindo-lhe derrotas e perdas que chegaram a ameaçar a expansão europeia. Um dos cronistas da expansão civilizatória sobre seus territórios nos diz claramente que pouco faltou para que exterminassem todos os espanhóis do Paraguai. Félix de Azara Apu de Holanda, 1986, página 70. Francisco Rodrigues do Prado, 1839, capítulo 1, página 15.
membro da Comissão de Limites da América Hispânica e da Portuguesa, avaliou em 4.000 o número de paulistas mortos por eles ao longo das vias de comunicação com Cuiabá. Esses índios Guaicurú estavam como se propensos para essa via evolutiva. Primeiro, por sua própria constituição física, que maravilhou a quantos europeus os observaram na plenitude do seu desempenho. Eles são descritos como guerreiros agigantados, muitíssimo bem proporcionados, que nos diz: duvido que haja na Europa povo algum que, em tantos e tantos, possa comparar-se com estes bárbaros. Félix de Azara, Apud, Holanda, 1986, página 78. Sánchez Labrador, 1910. O jesuíta espanhol que os doutrinou por longos anos, falando embora de índios encolhidos debaixo de peles para fugir das frialdades impiedosas que às vezes caem sobre aquelas regiões, nos diz que não há imagem mais expressiva de um Hércules pintado. Ainda mais explicativo do seu desempenho é o fato de que, antes da chegada do europeu, os Guaicurú já impunham sua suzerania sobre povos agrícolas, forçando-os a suprir-lhes de alimento e de servos. Testemunhos datados dos primeiros anos do século XVI nos falam deles como povos sagazes que dominavam os Guaná, impondo-lhes relações que ele compara com o senhorio dos tártaros sobre seus vassalos. Os Imbaia Guaicurú se tornaram ainda mais perigosos quando se aliaram aos Paiaguá Guaicurú, índios de corso que lutavam com seus remos transformados em lanças de 2 pontas, que dizimaram várias monções paulistas que desciam de Vila Bela, no Alto Mato Grosso, carregadas de ouro. Sérgio Buarque de Holanda, 1986-82, coletou dados de fontes primárias que avaliam de 10 a 20 e até 60 e 100 arrobas de ouro roubado aos paulistas para o escambo com os assuncenos, que assim teriam amealhado grandes fortunas. A propensão de Herrenvolk dos Guaicurú, armada com o poderio da cavalaria, desabrochou permitindo sua ascensão da tribalidade indiferenciada às chefaturas pastoris, capacitadas a impor cativeiro aos servos que incorporavam a seus cacicados e suzerania a numerosas tribos agrícolas. Para os iberos, que disputavam o domínio daqueles vastíssimos sertões ricos em ouro, nada podia ser melhor que alcançar a aliança dos Guaicurú para lançá-los contra o seu adversário. Isso ambos, a cada tempo, o conseguiram. Mais longamente os espanhóis, duplamente excitados para essa aliança, porque no seu caso a competição se somava à cobiça. É que os Guaicurú aprenderam rapidamente a praticar o escambo, preando escravos negros e também senhores e senhoras europeus e muitíssimos mamelucos, tanto quantos pudessem para vender em Assunção. Ao descrever essas alianças, Sérgio Buarque se eriça. É o confronto de 2 humanidades diversas, tão heterogêneas, tão verdadeiramente ignorantes, agora sim uma da outra, que não deixa de impor-se entre elas uma intolerância mortal. 1986, 59. Os Guaicurú estiveram, alternativamente, aliados com espanhóis e com lusitanos, sem guardar fidelidade a nenhum deles, mesmo porque não aceitaram jamais nenhuma dominação. Aliciados e doutrinados por jesuítas, cuja missão acolheram em seus toldos, se lançaram contra os portugueses atacando Cuiabá e Vila Bela, Labrador, 1910. Expulsos os jesuítas, se voltaram mais decididamente contra os castelhanos, atacando as cercanias de Assunção. Os Imbaia acabaram se fixando no sul de Mato Grosso, que em grande parte graças a essa aliança ficou com o Brasil, e os Paiaguá, nas vizinhanças de Assunção. A Guerra do Paraguai deu a uns e outros suas últimas chances de glória, assaltando e saqueando populações paraguaias e brasileiras. Terminaram, por fim, despojados de seus rebanhos de gado e de suas cavalarias, debilitados pelas pestes brancas e escorchados. Sem embargo, guardaram até o fim e ainda guardam sua soberba, na forma de uma identificação orgulhosa consigo mesmos que o contrastava vigorosamente com todos os demais índios,
como pude testemunhar nos anos em que convivi nas suas aldeias, por volta de 1947. A lusitanidade. Ao contrário dos povos que aqui encontraram, todos eles estruturados em tribos autônomas, autárquicas e não estratificadas em classes, o enxame de invasores era a presença local avançada de uma vasta e vetusta civilização urbana e classista. Seu centro de decisão estava nas longuras de Lisboa, dotada sua corte de muitos serviços, sobretudo do poderoso Conselho Ultramarino, que tudo previa, planificava, ordenava, provia. Outro coordenador poderosíssimo era a Igreja Católica, com seu braço repressivo, o Santo Ofício. Ouvindo denúncias e calúnias na busca de heresias e bestialidades, julgava, condenava, encarcerava e até queimava vivos os mais ousados. Nem aí, na vastidão desses imensos poderios, terminava a estrutura civilizatória que se impunha sobre o Brasil nascente. Ela era um conglomerado interativo de entidades equivalentes em ativa competição, às vezes cruentas umas com as outras. No conjunto, destacava-se primeiro uma ausência poderosíssima, a da Espanha, objeto de especial atenção como ameaça sombria e permanente de absorção e liquidação da lusitanidade. Vinham depois, como entidades ativamente contrapostas a Portugal na disputa por seus novos mundos, a Inglaterra e a Holanda. Sobre todas elas pairava Roma, do Vaticano, a da Santa Sé, como centro de legitimação e de sacralização de qualquer empreendimento mundial e centro da fé, regida em seu nome por um vasto clero assentado em inumeráveis igrejas e conventos. Seguia-se o poderosíssimo aparato de estados mercantis armados, hostis entre si, mal e mal contidos pela regência papal, tão acatada por uns como atacada por outros. Esse complexo do poderio português vinha sendo ativado nas últimas décadas pelas energias transformadoras da Revolução Mercantil, fundada especialmente na nova tecnologia, concentrada na nau oceânica com suas novas velas de mar alto, seu leme fixo, sua bússola, seu astrolábio e, sobretudo, seu conjunto de canhões de guerra. Com ela surgiram solidárias a tipografia de Gutenberg, duplicando a disponibilidade de livros, além do ferro fundido, generalizando utensílios e apetrechos de guerra. Suas ciências eram um esforço de concatenar com um saber a experiência que ia se acumulando e, sobretudo, fazer praticar esse conhecimento para descobrir qualquer terra achável, a fim de a todo mundo estruturar num mundo só, regido pela Europa. Tudo isso com o fim de carrear para lá toda a riqueza saqueável e, depois, todo o produto da capacidade de produção dos povos conscritos. Era a humanidade mesma que entrava noutra instância de sua existência, na qual se extinguiriam milhares de povos com suas línguas e culturas próprias e singulares para dar nascimento às macroetnias maiores e mais abrangentes que jamais se viu. O motor dessa expansão era o processo civilizatório que deu nascimento a dois estados nacionais, Portugal e Espanha, que acabavam de constituir-se, superando o fracionamento feudal que sucedera à decadência dos romanos. Não era assim, naturalmente, que eles se viam, os gestores dessa expansão. Eles se davam ao luxo de propor-se motivações mais nobres que as mercantis, definindo-se como os expansores da cristandade católica sobre os povos existentes e por existir no além-mar. Pretendiam refazer a orbe em missão salvadora, cumprindo a tarefa suprema do homem branco, para isso destinado por Deus: juntar todos os homens numa só cristandade, lamentavelmente dividida em duas caras, a católica e a protestante. Antes do mesmo achamento do Brasil, o Vaticano estabelece as normas básicas de ação colonizadora, ao regulamentar com os olhos ainda postos na África as novas cruzadas que não se lançavam contra hereges adoradores de outro Deus, mas contra pagãos e inocentes.
É o que se lê na bula Romanus Pontifex, de 8 de janeiro de 1454, do Papa Nicolau V. Não sem grande alegria, chegou ao nosso conhecimento que nosso dileto filho infante Dom Henrique, incendido no ardor da fé e zelo da salvação das almas, se esforça por fazer conhecer e venerar em todo o orbe o nome gloriosíssimo de Deus, reduzindo à sua fé não só os sarracenos inimigos dela, como também quaisquer outros infiéis. Guinéus e negros tomados pela força, outros legitimamente adquiridos, foram trazidos ao reino, o que esperamos progrida até a conversão do povo, ou ao menos de muitos mais. Por isso nós, tudo pensando com devida ponderação, concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar, a quaisquer sarracenos e pagãos inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão, e tudo praticar em utilidade própria e dos seus descendentes. Tudo declaramos pertencer de direito in perpetuum aos mesmos Dom Afonso e seus sucessores, e ao infante. Se alguém, indivíduo ou coletividade, infringir essas determinações, seja excomungado. Em Baião, 1939, páginas 36 e 37. Mais tarde, sempre previdente, o Vaticano dispõe na bula Inter Cetera, de 4 de maio de 1493, quase nas mesmas palavras que a bula anterior, que também o Novo Mundo era legitimamente possível por Espanha e Portugal, e seus povos também escravizáveis por quem os subjugasse. Por nossa mera liberalidade e de ciência certa, e em razão da plenitude do poder apostólico, todas as ilhas e terras firmes achadas e por achar, descobertas ou por descobrir para o Ocidente e o meio-dia, fazendo e construindo uma linha desde o Polo Ártico, quer sejam terras firmes e ilhas encontradas e por encontrar em direção à Índia ou em direção a qualquer outra parte, a qual linha diste de qualquer das ilhas que vulgarmente são chamadas de Açores e Cabo Verde 100 léguas, para o Ocidente e o meio-dia, a vós e a vossos herdeiros e sucessores, reis de Castela e Leão, pela autoridade do Deus onipotente a nós concedida em São Pedro, assim como do vicariado de Jesus Cristo, a qual exercemos na terra para sempre no teor das presentes, vô-las doamos, concedemos e entregamos com todos os seus domínios, cidades, fortalezas, lugares, vilas, direitos, jurisdições e todas as pertenças. E a vós e aos sobreditos herdeiros e sucessores, vos fazemos, constituímos e deputamos por senhores das mesmas, com pleno, livre e onímodo poder, autoridade e jurisdição, sujeitar a vós, por favor da divina clemência, as terras firmes e ilhas sobreditas e os moradores e habitantes delas, e reduzi-los à fé católica. Em Macedo Soares, 1939, páginas 25 a 28. É preciso reconhecer que essa é ainda hoje a lei vigente no Brasil. É o fundamento sobre o qual se dispõe, por exceção, a dação de um pequeno território a um povo indígena, ou também, por exceção, a declaração episódica e temporária de que a gente de tal tribo não era escravizável. É o fundamento ainda do direito do latifundiário à terra que lhe foi uma vez outorgada, bem como o comando de todo o povo como uma mera força de trabalho sem destino próprio, cuja função era servir ao senhorio oriundo daquelas bulas. 2. O enfrentamento dos mundos. As opostas visões. Os índios perceberam a chegada do europeu como um acontecimento espantoso, só assimilável em sua visão mítica do mundo. Seriam gente de seu deus Sol, o criador Maíra, que vinha milagrosamente sobre as ondas do Mar Grosso. Não havia como interpretar seus desígnios, tanto podiam ser ferozes como pacíficos, espoliadores ou dadores.
Provavelmente seriam pessoas generosas, achavam os índios. Mesmo porque, no seu mundo, mais belo era dar que receber. Ali ninguém jamais espoliara ninguém, e a pessoa alguma se negava louvor por sua bravura e criatividade. Visivelmente, os recém-chegados, saídos do mar, eram feios, fétidos e infectos. Não havia como negá-lo. É certo que depois do banho e da comida melhoraram de aspecto e de modos. Maiores terão sido provavelmente as esperanças do que os temores daqueles primeiros índios. Tanto assim, é que muitos deles embarcaram confiantes nas primeiras naus, crendo que seriam levados à terra sem males, morada de Maíra, Neue Zeitung 1515. Tantos que o índio passou a ser, depois do pau-brasil, a principal mercadoria de exportação para a metrópole. Pouco mais tarde, essa visão idílica se dissipa. Nos anos seguintes, se anula e reverte-se no seu contrário. Os índios começam a ver a hecatombe que caíra sobre eles. Maíra, seu deus, estaria morto? Como explicar que seu povo predileto sofresse tamanhas provações? Tão espantosas e terríveis eram elas que, para muitos índios, melhor fora morrer do que viver. Mais tarde, com a destruição das bases da vida social indígena, a negação de todos os seus valores, o despojo, o cativeiro, muitíssimos índios deitavam em suas redes e se deixavam morrer, como só a eles têm o poder de fazer. Morriam de tristeza, certos de que todo o futuro possível seria a negação mais horrível do passado, uma vida indigna de ser vivida por gente verdadeira. Sobre esses índios assombrados com o que lhes sucedia, é que caiu a pregação missionária como um flagelo. Com ela, os índios souberam que era por culpa sua, de sua iniquidade, de seus pecados, que o bom Deus do céu caíra sobre eles como um cão selvagem, ameaçando lançá-los para sempre nos infernos. O bem e o mal, a virtude e o pecado, o valor e a covardia, tudo se confundia, transtocando o belo com o feio, o ruim com o bom. Nada valia agora e doravante o que para eles mais valia: a bravura gratuita, a vontade de beleza, a criatividade, a solidariedade. A cristandade surgia a seus olhos como o mundo do pecado, das enfermidades dolorosas e mortais, da covardia, que se adonava do mundo índio, tudo conspurcando, tudo apodrecendo. Os povos que ainda o puderam fazer fugiram mata adentro, horrorizados com o destino que lhes era oferecido no convívio dos brancos, seja na cristandade missionária, seja na pecaminosidade colonial. Muitos deles levando nos corpos contaminados as enfermidades que os iriam dizimando a eles e aos povos indenes de que se aproximassem. Mas a atração irresistível das ferramentas, dos adornos, da aventura, os fazia voltar. Cada nova geração queria ver com seus próprios olhos o povo estranho implantado nas praias, recebendo navios cheios de bens preciosíssimos. Alguns se acercavam e aderiam, preferindo a aventura do convívio com os novos senhores, como flecheiros de suas guerras contra os índios arredios, do que a rotina da vida tribal, que perdera o viço e o brilho. Esse foi o primeiro efeito do encontro fatal que aqui se dera. Ao longo das praias brasileiras de 1500, se defrontaram, pasmos de se verem uns aos outros tal qual eram, a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes, mas opostas, do mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente. Os navegantes barbudos, hirsutos, fedentos de meses de navegação oceânica, escalavrados de feridas do escorbuto, olhavam em espanto o que parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios vestidos da nudez emplumada, esplêndidos de vigor e de beleza, tapando as ventas com a pestilência, viam ainda mais pasmos aqueles seres que saíam do mar. Para os que chegavam, o mundo em que entravam
era a arena dos seus ganhos, em ouros e glórias, ainda que estas fossem principalmente espirituais ou parecessem ser, como ocorria com os missionários. Para alcançá-las, tudo lhes era concedido. Uma vez que sua ação de além-mar, por mais abjeta e brutal que chegasse a ser, estava previamente sacramentada pelas bulas e falas do Papa e do Rei. Eles eram, ou se viam, como novos cruzados destinados a assaltar e saquear túmulos e templos de hereges indianos. Mas aqui, o que viam assombrados era o que parecia ser uma humanidade edênica, anterior à que havia sido expulsa do paraíso. Abre-se com esse encontro um tempo novo, em que nenhuma inocência abrandaria sequer a sanha com que os invasores se lançavam sobre o gentil, prontos a subjugá-los pela honra de Deus e pela prosperidade cristã. Só hoje, na esfera intelectual, repensando esse desencontro, se pode alcançar seu real significado. Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Tão rico de aves, de peixes, de raízes, de frutos, de flores, de sementes, que podia dar as alegrias de caçar, de pescar, de plantar e colher a quanta gente aqui viesse ter. Na sua concepção sábia e singela, a vida era a dádiva de deuses bons, que lhes doaram esplêndidos corpos, bons de andar, de correr, de nadar, de dançar, de lutar. Olhos bons de ver todas as cores, suas luzes e suas sombras. Ouvidos capazes da alegria de ouvir vozes estridentes ou melódicas. Cantos graves e agudos e toda a sorte de sons que há. Narizes competentíssimos para fungar e cheirar caatingas de odores. Bocas magníficas de degustar comidas doces e amargas, salgadas e azedas, tirando de cada qual o gozo que podia dar. E, sobretudo, sexos opostos e complementares feitos para as alegrias do amor. Os recém-chegados eram gente prática, experimentada, sofrida, ciente de suas culpas oriundas do pecado de Adão, predispostos à virtude com clara noção dos horrores do pecado e da perdição eterna. Os índios nada sabiam disso. Eram a seu modo inocentes, confiantes, sem qualquer concepção vicária, mas com claro sentimento de honra, glória e generosidade e capacitados como gente alguma jamais o foi para a convivência solidária. Aos olhos dos recém-chegados, aquela indiada louçã, de encher os olhos só pelo prazer de vê-los aos homens e às mulheres com seus corpos em flor, tinha um defeito capital. Eram vadios, vivendo uma vida inútil e sem prestança. Que é que produziam? Nada. Que é que amealhavam? Nada. Viviam suas fúteis vidas fatas, como se neste mundo só lhes coubesse viver. Aos olhos dos índios, os oriundos do mar-oceano pareciam aflitos demais. Por que se afanavam tanto em seus fazimentos? Por que acumulavam tudo, gostando mais de tomar e reter do que de dar, intercambiar? Sua sofreguidão seria inverossímil se não fosse tão visível no empenho de juntar toras de pau vermelho como se estivessem condenados para sobreviver a alcançá-las e embarcá-las incansavelmente. Temeriam eles acaso que as florestas fossem acabar, e com elas as aves e as caças? Que os rios e o mar fossem secar matando os peixes todos? Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar os seus arabutã. Uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós outros, maírs e perós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele supunha, mas dela extraíamos tinta para atingir, tal qual o faziam eles com os seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho imediatamente: e porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar.
e só um deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem. Tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera. Mas esse homem tão rico de que me falas não morre? Sim, disse eu, morre como os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo. E quando morrem, para quem fica o que deixam? Para seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que como vereis não era nenhum tolo, agora vejo que vós, outros mairs, sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem? Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados. Lery, 1960, páginas 151 a 161. Aquele desencontro de gente índia que enchia as praias, encantada de ver as velas enfunadas e que eram vistas com fascínio pelos barbudos navegantes recém-chegados, era também o enfrentamento biótico mortal da rigidez e da morbidade. A indiada não conhecia doenças, além de coceiras e desvanecimentos por perda momentânea da alma. A branquitude trazia da cárie dental à bexiga, à coqueluche, à tuberculose e ao sarampo. Desencadeia-se ali, desde a primeira hora, uma guerra biológica implacável. De um lado, povos peneirados nos séculos e milênios por pestes a que sobreviveram e para as quais desenvolveram resistência. Do outro lado, povos indenes, indefesos, que começavam a morrer aos magotes. Assim é que a civilização se impõe. Primeiro como uma epidemia de pestes mortais, depois pela dizimação através de guerras de extermínio e de escravização. Entretanto, esses eram tão só os passos iniciais de uma escalada do calvário das dores inenarráveis do extermínio genocida e etnocida. Para os índios, a vida era uma tranquila fruição da existência num mundo dadivoso e numa sociedade solidária. Claro que tinham suas lutas, suas guerras, mas todas concatenadas como prélios em que se exerciam valentes. Um guerreiro lutava bravo para fazer prisioneiros, pela glória de alcançar um novo nome e uma nova marca tatuada cativando inimigos. Também servia para ofertá-lo numa festança em que centenas de pessoas o comeriam convertido em paçoca, num ato solene de comunhão, para absorver sua valentia, que nos seus corpos continuaria viva. Uma mulher tecia uma rede ou trançava um cesto com a perfeição de que era capaz, pelo gosto de expressar-se em sua obra como um fruto maduro de sua ingente vontade de beleza. Jovens adornados de plumas sobre seus corpos escarlates de urucu ou verde-azulados de genipapo, engalfinhavam-se em lutas desportivas de corpo a corpo, em que punham a energia de batalhas na guerra para viver seu vigor e sua alegria. Para os recém-chegados, muito ao contrário, a vida era uma tarefa, uma sofrida obrigação que a todos condenava ao trabalho e tudo subordinava ao lucro. Envoltos em panos, calçados de botas e enchapelados, punham nessas peças seu luxo e vaidade, apesar de mais vezes as exibirem sujas e molambentas do que pulcras e belas. Armados de chuços de ferro e de arcabuzes tonitruantes, eles se sabiam e se sentiam a flor da criação. Seu desejo obsessivo era multiplicar-se nos ventres das Índias e pôr suas pernas e braços a seu serviço, para plantar e colher suas roças, para caçar e pescar o que comiam. Os homens serviam principalmente para tombar e juntar paus de tinta, ou para produzir outra mercadoria para seu lucro e bem-estar. Esses índios cativos, condenados à tristeza mais vil, eram também os provedores de suas alegrias, sobretudo as mulheres, de sexo bom de fornicar, de braço bom de trabalhar, de ventre fecundo para prenhar.
A vontade mais veemente daqueles heróis da além-mar era exercer-se sobre aquela gente vivente como seus duros senhores. Sua vocação era a de autoridades de mando e cutelo sobre bichos e matos e gentes, nas imensidades de terra de que iam se apropriando em nome de Deus e da lei. O contraste não podia ser maior nem mais infranqueável em incompreensão recíproca. Nada que os índios tinham ou faziam foi visto com qualquer apreço, senão eles próprios, como objeto diverso de gozo e como fazedores do que não entendiam, produtores do que não consumiam. O invasor, ao contrário, vinha com as mãos cheias e as naus abarrotadas de machados, facas, facões, canivetes, tesouras, espelhos e também miçangas cristalizadas em cores opalinas. Quanto índio se desembestou enlouquecido contra outros índios e até contra seu próprio povo por amor dessas preciosidades. Não podendo produzi-las, tiveram de encontrar e sofrer todos os modos de pagar seus preços na medida em que elas se tornaram indispensáveis. Elas eram, em essência, a mercadoria que integrava o mundo índio com o mercado, com a potência prodigiosa de tudo subverter. Assim se desfez, uniformizado, o recém-descoberto paraíso perdido. Razões desencontradas. Frente à invasão europeia, os índios defenderam até o limite possível seu modo de ser e de viver. Sobretudo depois de perderem as ilusões dos primeiros contatos pacíficos, quando perceberam que a submissão ao invasor representava sua desumanização como bestas de carga. Nesse conflito de vida ou morte, os índios de um lado e os colonizadores do outro punham todas as suas energias, armas e astúcias. Entretanto, cada tribo lutando por si, desajudada pelas demais, exceto em umas poucas ocasiões em que se confederaram ajudadas pelos europeus que viviam entre elas, pôde ser vencida por um inimigo pouco numeroso, mas superiormente organizado, tecnologicamente mais avançado e, em consequência, mais bem armado. As vitórias europeias se deveram principalmente à condição evolutiva mais alta das incipientes comunidades neo-brasileiras, que lhes permitia aglutinar-se em uma única entidade política servida por uma cultura letrada e ativada por uma religião missionária que influenciou poderosamente as comunidades indígenas. Paradoxalmente, porém, é o próprio atraso dos índios que os fazia mais resistentes à subjugação, condicionando uma guerra secular de extermínio. Isso se verifica comparando a rapidez da conquista e da pacificação, onde o europeu se deparou com altas civilizações, como no México e no Peru, com a lentidão da conquista do Brasil, que prossegue até hoje, com tribos arredias resistindo armadas à invasão de seus territórios para além das fronteiras da civilização. As crônicas coloniais registram copiosamente essa guerra sem quartel de europeus armados de canhões e arcabuzes contra indígenas que contavam unicamente com tacapes, zarabatanas, arcos e flechas. Ainda assim, os cronistas destacam com gosto e orgulho o heroísmo lusitano. Esse é o caso das loas do padre Anchieta a Mendiçá, subjugador das populações aborígenes para escravizá-las ou colocá-las em mãos dos missionários. Anchieta, descuidado da cordura que corresponderia à sua futura santidade, louva assim o bravo governador. Quem poderá contar os gestos heróicos do chefe à frente dos soldados, na imensa mata? 160 as aldeias incendiadas, 1000 casas arruinadas pela chama devoradora, assolados os campos com suas riquezas, passado tudo ao fio da espada. Esses são alguns dos 2000 versos de louvação escritos em latim por José de Anchieta, 1958, página 129, no poema De Gestis Mendi de Sá, circa 1560. O elogio é tanto mais compreensível quando se recorda que Mendiçá, com suas guerras de subjugação e extermínio, estava executando rigorosamente o plano de colonização proposto pelo padre Nóbrega em 1558. Esse plano inclemente é o documento mais expressivo da política indigenista jesuítico-lusitana.
Em sua eloquência espantosa, um dos argumentos de que lança a mão é a alegação da necessidade de pôr termo à antropofagia, que só cessará, diz ele, pondo fim à boca infernal de comer a tantos cristãos. Outro argumento não menos expressivo é a conveniência de escravizar logo os índios todos para que não sejam escravizados ilegalmente. Se não, vejamos. Se Sua Alteza os quer ver todos convertidos, mande-os sujeitar e deve fazer estender os cristãos pela terra adentro e repartir-lhes os serviços dos índios àqueles que os ajudarem a conquistar e senhorear, como se faz em outras partes de terras novas. Sujeitando-se o gentio, cessarão muitas maneiras de haver escravos mal-havidos e muitos escrúpulos, porque terão os homens escravos legítimos, tomados em guerra justa, e terão serviço e a vassalagem dos índios, e a terra se povoará, e nosso Senhor ganhará muitas almas, e Sua Alteza terá muita renda nesta terra, porque haverá muitas criações e muitos engenhos, já que não haja muito ouro e prata. Este parece também o melhor meio para a terra se povoar de cristãos. E seria melhor que mandar povoadores pobres, como vieram alguns, e por não trazerem com que mercassem um escravo, com que começassem sua vida, não se puderam manter, e assim foram forçados a se tornar ou morrerem de bichos, e parece melhor mandar gente que senhoreie a terra e folgue de aceitar nela qualquer boa maneira de vida, como fizeram alguns dos que vieram com Tomé de Souza. Devia de haver um protetor dos índios para os fazer castigar quando o houvesse mister e defender dos agravos que lhes fizessem. Este deveria ser bem salariado, escolhido pelos padres e aprovado pelo governador. Se o governador fosse zeloso, bastaria ao presente. A lei que lhes hão de dar é defender-lhes comer carne humana e guerrear sem licença do governador, fazer-lhes ter uma só mulher, vestirem-se, pois têm muito algodão, ao menos depois de cristãos, tirar-lhes os feiticeiros, mantê-los em justiça entre si para com os cristãos, fazê-los viver quietos sem se mudarem para outra parte, se não for para entre cristãos, tendo terras repartidas que lhes bastem, e com estes padres da companhia para os doutrinarem. Apontamento de Coisas do Brasil, 8 de maio de 1558, em Leite, 1940, páginas 75 a 87. Tal foi o alto plano jesuítico que regeu e ordenou a colonização. Um somatório de violência mortal, de intolerância, prepotência e ganância. Todas as qualidades mais vis se conjugaram para compor o programa civilizador de Nóbrega. Aplicado a ferro e fogo por Mendes Sá, esse programa levou o desespero e a destruição a cerca de 300 aldeias indígenas na costa brasileira do século XVI. O balanço dessa hecatombe nos é dado pelo próprio Anchieta nestas palavras. A gente que de 20 anos a esta parte é gastada nesta baía, parece coisa que não se pode crer, porque nunca ninguém cuidou que tanta gente se gastasse nunca. Vão ver agora os engenhos e fazendas da Bahia, a Chalozão cheios de negros da Guiné e muito poucos da terra, e se perguntarem por tanta gente, dirão que morreu. Informação dos primeiros aldeamentos da Bahia, circa 1587, em Anchieta, 1933, páginas 377 e 378. Sem embargo, mais ainda que as espadas e os arcabuzes, as grandes armas da conquista responsáveis principais pela depopulação do Brasil foram as enfermidades desconhecidas dos índios com que os invasores os contaminaram. A magnitude desse fator letal pode ser avaliada pelo registro dos efeitos da primeira epidemia que atingiu a Bahia. Cerca de 40 mil índios, reunidos insensatamente pelos jesuítas nas aldeias do Recôncavo em meados do século XVI, atacados de varíola, morreram quase todos, deixando os 3.000 sobreviventes tão enfraquecidos que foi impossível reconstituir a missão. Os próprios sacerdotes operavam muitas vezes como contaminadores involuntários, como testemunham suas próprias cartas. Em algumas delas, comentam o alívio que lhes trazia ao mal do peito os bons ares da nova terra. Em outras,
relatam como os índios morriam feito moscas, escarrando sangue, podendo ser salva apenas suas almas. Mais bárbaro ainda era o projeto oposto, igualmente defendido no plano ideológico e muito mais eficaz no campo prático. A melhor expressão dele se deveu a Domingos Jorge Velho em carta a El Rei, datada de 1694, em que o grande capitão dos mamelucos paulistas declara soberbo de seus combatentes que não é gente matriculada nos livros de Vossa Majestade, não recebem soldo nem ajuda de pano ou munição. São umas agregações que fazemos alguns de nós, entrando cada um com seus servos de armas que tem. Acrescenta que não vão ao mato cativar índios, como alguns pretendem fazer crer a Vossa Majestade para civilizar selvagens. Vão, com suas próprias palavras, adquirir o tapuia gentil brabo e comedor de carne humana para o reduzir para o conhecimento da urbana humanidade e humana sociedade. Alega ainda que em vão trabalha quem os quer fazer anjos, antes de os fazer homens. Carta a El Rei, do Outeiro do Barriga, de 15 de julho de 1694, em Enes, 1938, páginas 204 a 207. Em poucas décadas desapareceram as povoações indígenas que as caravelas do descobrimento encontraram por toda a costa brasileira e os primeiros cronistas contemplaram maravilhados. Em seu lugar, haviam se instalado 3 tipos novos de povoações. O primeiro e principal, formado pelas concentrações de escravos africanos dos engenhos e portos. Outro, disperso pelos vilarejos e sítios da costa ou pelos campos de criação de gado, formado principalmente por mamelucos e brancos pobres. O terceiro esteve constituído pelos índios incorporados à empresa colonial como escravos de outros núcleos ou concentrados nas aldeias, algumas das quais conservavam sua autonomia, enquanto outras eram regidas por missionários. Apesar de o projeto jesuítico de colonização do Brasil nascente ter sido formulado sem qualquer escrúpulo humanitário, tal foi a ferocidade da colonização leiga que instalou algumas décadas depois um sério conflito entre os padres da companhia e os povoadores dos núcleos agrário-mercantis. Para os primeiros, os índios, então em declínio e ameaçados de extinção, passaram a ser criaturas de Deus e donos originais da terra, com direito a sobreviver se abandonassem suas heresias para se incorporarem ao rebanho da igreja, na qualidade de operários da empresa colonial recolhidos às missões. Para os colonos, os índios eram um gado humano, cuja natureza, mais próxima de bicho que de gente, só os recomendava à escravidão. A coroa portuguesa apoiou nominalmente os missionários, embora jamais negasse autorização para as guerras justas reclamadas pelo colono para aprisionar e escravizar tanto os índios bravos e hostis como os simplesmente arredios. Quase sempre fez vista grossa à escravidão indígena, que desse modo se tornou inevitável, dado o caráter da própria empresa colonial, especialmente nas áreas pobres. Impedidos de comprar escravos negros porque eram caros demais, os colonos de São Paulo e outras regiões se viram na contingência de se servir dos silvícolas, ou de ter como seu principal negócio a preia e venda de índios para quem requeresse seu trabalho nas tarefas de subsistência que por longo tempo estiveram a cargo deles. Em diversas regiões, mas sobretudo em São Paulo, no Maranhão e no Amazonas, foram grandes os conflitos entre jesuítas e colonos, defendendo cada qual sua solução relativa aos aborígenes: a redução missionária ou a escravidão. A curto ou longo prazo triunfaram os colonos, que usaram os índios como guias, remadores, lenhadores, caçadores e pescadores, criados domésticos, artesãos, e, sobretudo, as índias como os ventres nos quais engendraram uma vasta prole mestiça, que viria a ser depois o grosso da gente da terra, os brasileiros. Quase todas as ordens religiosas aceitaram sem resistência o papel de amansadoras de índios para a sua incorporação na força de trabalho ou nas expedições armadas da colônia. Os jesuítas, porém, arrependidos de seu papel inicial de aliciadores de índios para os colonos,
inspirados na experiência dos seus companheiros paraguaios, quiseram pôr em prática também no Brasil um projeto utópico de reconstrução intencional da vida social dos índios destribalizados. Tais foram suas missões, nas quais os índios eram concentrados depois de atraídos pelos padres ou subjugados pelo braço secular, em comunidades ferreamente organizadas como economias autossuficientes, ainda que também tivessem alguma produção mercantil. Isso se daria na segunda onda de evangelização realizada na Amazônia. O projeto jesuítico era tão claramente oposto ao colonial que resulta espantoso haver sido tentado simultaneamente e nas mesmas áreas e sob a dominação do mesmo reino. Os conflitos resultantes das disputas pelo domínio dos índios não permitiriam que as missões jesuíticas alcançassem em terras brasileiras a dimensão, quanto ao número de indígenas reunidos, nem o nível de organização e prosperidade que a Companhia de Jesus conquistou no Paraguai. Contribuem para esse fracasso duas ordens de fatores. Primeiro, a referida oposição frontal dos povoadores portugueses a um projeto que lhes disputava a mão de obra indígena e que era realizado nas mesmas áreas que eles ocupavam. Segundo, as enfermidades trazidas pelo branco, que ao propagarem-se nas grandes concentrações humanas das missões, provocavam enorme mortandade. Depois de algumas décadas, os jesuítas reconheceram que, além de não conseguirem salvar as almas dos índios pelo evidente fracasso da conversão, o que de resto não era grave, porque o despertar da fé é tarefa de Deus, não do missionário. Nóbrega, Apude Dourado, 1958, página 44. Também não salvavam suas vidas. Ao contrário, era evidente o despovoamento de toda a costa. E visto os fatos agora, não se pode deixar de reconhecer também que os próprios jesuítas foram um dos principais fatores de extermínio. Esse foi de fato o papel que eles representaram enquanto diplomatas pacificadores, postos em ação sempre que os índios pudessem ganhar uma batalha. Tal como ocorreu em Peruíbe, quando Anchieta, fazendo-se passar por um milagroso paí, corria de um lado a outro tentando dissuadir os índios de atacar os portugueses, que, atacados naquele momento, poderiam ter sido vencidos. De fato, se atribui a ele com toda a razão, a ele e à Nóbrega, haverem salvo naquela ocasião a São Paulo e a própria colonização portuguesa. Também foi evidentemente nefasto o papel dos jesuítas, retirando os índios de suas aldeias dispersas para concentrá-los nas reduções, onde além de servirem aos padres, e não a si mesmos, e de morrerem nas guerras dos portugueses contra os índios hostis, eram facilmente vitimados pelas pragas de que eles próprios, sem querer, os contaminavam. É evidente que, nos dois casos, o propósito explícito dos jesuítas não era destruir os índios, mas o resultado de sua política não podia ser mais letal se tivesse sido programada para isso. A atuação mais negativa dos jesuítas, porém, se funda na própria ambiguidade de sua dupla lealdade frente aos índios e à coroa, mais predispostos, porém, a servir a esta coroa contra índios aguerridos que a defendê-los eficazmente diante dela. Isso, sobretudo, no primeiro século, quando sua função principal foi minar as lealdades étnicas dos índios, apelando fortemente para o seu espírito religioso, a fim de fazer com que se desgarrassem das tribos e se atrelassem às missões. A eficácia que alcançam nesse papel alienador é tão extraordinária quanto grande a sua responsabilidade na dizimação que dela resultou. No segundo século, já enriquecidos de seu triste papel e também representados por figuras mais capazes de indignação moral como Antônio Vieira, os jesuítas assumiram grandes riscos no resguardo e na defesa dos índios. Foram por isso expulsos primeiro de São Paulo e depois do estado do Maranhão e Grão-Pará pelos colonos. Afinal, a própria coroa, na pessoa do Marquês de Pombal, decide acabar com aquela experiência socialista precoce, expulsando-os do Brasil. Então ocorre o mais triste. Os padres entregam obedientemente as missões aos colonos ricos, contemplados com a propriedade das terras e dos índios pela gente de Pombal, e são presos e recolhidos à Europa
para amargar por décadas o triste papel de subjugadores que tinham representado. O salvacionismo. Nas décadas do achamento, descoberta ou invasão do Brasil, surgiram descrições cada vez mais minuciosas das novas terras. Assim, elas iam sendo apropriadas pelo invasor também pelo conhecimento de seus rios e matas, povos, bichos e duendes. Em princípio, pela absorção da copiosíssima sabedoria indígena, que nos milênios anteriores se familiarizara com o que era a natureza circundante, classificando e dando nomes aos lugares e às coisas, definindo seus usos e utilidades. Depois, por sucessivas redefinições, umas vezes retendo os nomes antigos, outras rebatizando. Mas nos dois casos, compondo um novo corpo de saber, voltado para valores e propósitos diferentes. Foi a gente aqui encontrada que provocou maior curiosidade. Os índios vistos em princípio como a boa gente bela, que recebeu dadivosa aos primeiros navegantes, passaram logo a ser vistos como canibais, comedores de carne humana, totalmente detestáveis. Com o convívio, tanto os índios começaram a distinguir nos europeus nações e caracteres diferentes, como estes passaram a diferenciá-los em grupos de aliados e inimigos, falando línguas diferentes e tendo costumes discrepantes. Assim, foi surgindo uma etnologia recíproca, através da qual uns iam figurando o outro. A ela correspondeu na Europa um compêndio de interpretações das novidades espantosas que vinham nas cartas dos navegantes, depois nas crônicas e testemunhos, e afinal, nessa etnologia incipiente. A curiosidade se acendeu inteira no reino dos teólogos, que começaram a se chocar com algumas novas impensáveis até então. Aqueles índios, tão diferentes dos europeus que os viam e os descreviam, mas também tão semelhantes, seriam eles também membros do gênero humano, feitos do mesmo barro pelas mãos de Deus, à sua imagem e semelhança? Caíram na impiedade. Teriam salvação? Ficou logo evidente que eles careciam mesmo de um rigoroso banho de lixívia em suas almas sujas de tanta abominação, como a antropofagia de comer seus inimigos em banquetes selvagens, a ruindade com que eram manipulados pelo demônio através de seus feiticeiros, a luxúria com que se amavam com a naturalidade de bichos, a preguiça de sua vida farta e inútil, descuidada de qualquer produção mercantil. Essa curiosidade floresceu logo numa teologia bárbara, em que os tratados de Frei Francisco de Vitória, Nóbrega e depois os de Vieira e tantos outros compunham eruditos discursos em que os índios contracenavam com razões teológicas, evangélicas, apostólicas, providenciais, cataclísmicas e escatológicas. Assim é que se foi compondo um discurso cada vez mais racional e cada vez mais insano frente à realidade do que sucedeu aos índios, esmagados e escravizados pelo colonizador, cego e surdo a razões que não fossem as do haver e do dever pecuniários. Apesar dessas cruas evidências, uns santos homens em sua alienação iluminada continuaram crendo que cumpriam uma destinação cristã de construtores do reino de Deus no Novo Mundo, de soldados apostólicos da cristandade universal. Logo compuseram uma teologia alucinada e messiânica que via na expansão ibérica, com a sucessiva descoberta de dilatadas terras ignotas e de incontáveis povos pagãos, uma missão divina de que se cumpria passo a passo. Tordesilhas, nesse contexto, teria sido uma visão profética sobre a destinação ibérica de evangelização para criar uma igreja, por fim, efetivamente universal. Esses discursos respondiam a uma necessidade igualmente imperativa: a de atribuir alguma dignidade formal à guerra de extermínio que se levava adiante, à brutalidade da conquista, à perversidade da eliminação de tantos povos. O Império Ibérico, sagrando-se sobre o Novo Mundo, se tingia com as tintas de Roma. Prometia que à torpeza índia faria suceder a prudência e a piedade cristãs,
até converter os infiéis servos do demônio em cristãos, tementes do pecado e da perdição, adoradores do verdadeiro Deus. O europeu, que, forçando a tradição bíblica, fizera do Deus dos hebreus o rei dos homens, agora tinha de incluir aquela indianidade pagã na humanidade do passado, entre os filhos de Eva expulsos do paraíso, e do futuro, entre os destinados à redenção eterna. A polêmica sobre esse tema se acendeu por toda a parte, discutindo vivamente o que se podia debitar e creditar a eles da tradição vetusta. O dilúvio ocorreu também para o Novo Mundo com Noé e seus bichos. Que pastores evangélicos tiveram a seu cargo levar para lá a palavra de Deus? Por que fracassaram em sua missão evangélica os companheiros de Cristo? Ou também os índios eram culpados do pecado original? O próximo Messias irá salvar a eles também? Os cataclismos apocalípticos e o juízo final valerão para os índios como para os brancos? Poderia, acaso, o anunciado Filho de Deus nascer índio entre eles? De todo o debate, só reluzia clara como o sol para a cúpula real e para a igreja a missão salvacionista que cumpria a cristandade exercer a ferro e fogo, se preciso, para incorporar as novas gentes ao rebanho do rei da igreja. Esse era um mandato imperativo no plano espiritual. Uma destinação expressa. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.